Se Deus te amasse, você não estaria sozinho. Se Deus te amasse, você não estaria no deserto. Se Deus te amasse, Deus não tinha te abandonado. Quantas vezes esse tipo de pensamento, essas vozes, entram pela nossa mente como uma afirmação verdadeira daquilo que acontece no nosso interior? Eu quero te convidar a permanecer comigo nesse vídeo, nosso 7º vídeo da série de devocional a respeito da luz dos homens, baseado nesse devocional aqui da nossa comunidade. São 28 textos falando sobre essa preparação para a celebração do nascimento de Jesus. É um tempo tão precioso que nós cristãos desejamos, ansiamos tanto durante o ano, né? Então eu quero te convidar a permanecer comigo nesse vídeo, pensando a respeito desse lugar de deserto, de um lugar que parece abandono de Deus, que parece que Deus realmente esqueceu de nós, que lembrou de todos, mas a gente ficou para trás nessa caminhada, né? E eu queria te lembrar que o deserto, ele não é castigo, ele, na verdade, é a preparação que Deus usa, é a forma pedagógica de Deus de nos preparar para as promessas dele. Toda luz verdadeira, ela é precedida por um grito. Não um grito do desespero, mas o grito de quem vê algo vindo e precisa acordar o mundo. Antes que o Messias falasse sua primeira frase, sua primeira palavra, antes que curasse seu primeiro doente, antes que transformasse água em vinho, né? Antes de todas essas maravilhas que Jesus fez, alguém precisou anunciar o silêncio do mundo. Alguém precisou gritar no vazio que a promessa estava chegando. E esse alguém foi João, um homem rude, solitário, moldado pelo deserto, um homem que não veio de palácios, que não veio de academias teológicas, veio da aridez, veio do silêncio, do lugar onde não há nada entre você e Deus. A história da salvação não começa num berço cercado de conforto. Começa na aridez, no lugar árido onde só o essencial sobrevive. Antes do canto dos anjos, vem o som áspero de uma voz gritando do nada: preparem o caminho do Senhor. A fé, às vezes, precisa do deserto para reencontrar a sua pureza. João Batista cresce longe das multidões, longe dos templos, dos seus rituais elaborados, longe das sinagogas com suas discussões teológicas intermináveis. Ele cresce no lugar onde o céu é amplo demais para ignorar e o chão é duro demais para esquecer. O deserto é incômodo, assim como é para nós. Não oferece distrações, não permite escapatórias. Ali você não pode fingir, não pode se esconder atrás de máscaras sociais ou de performance religiosa. No deserto, você é reduzido ao essencial. Mas é exatamente ali, naquele lugar despojado, naquele silêncio brutal, que Deus fala sem distrações. O deserto tira o excesso, desmonta o ego, descasca as camadas de pretensão e nos deixa sozinhos o bastante, vazios o bastante para ouvir o que realmente importa. João não é um profeta do conforto, nunca seria. Ele é o prenúncio de que a graça vem, mas que antes dela vem o arrependimento. Antes da boa nova, vem o confronto com o que está errado. Porque o caminho para a luz passa inevitavelmente por dentro da sombra. Por dentro do que preferíamos não ver sobre nós mesmos. Dietrich Bonhoeffer, um pastor da Alemanha que viveu as dores do Holocausto, do nazismo, ele escreveu o seguinte, abre aspas:
O cristianismo barato é a graça sem discipulado. E a graça sem a cruz. A graça sem Jesus Cristo. Fecha aspas. A graça, o cristianismo barato, ele é esse lugar que não nos custa nada, que não exige nada, que não confronta e que não nos leva ao arrependimento. João, ele encarna justamente o oposto disso que Bonhoeffer está falando. Ele é a voz que grita que a graça vem, mas não vem barata. Vem com chamado, vem com transformação, vem com mudança real. O grito de João não é desespero, não é lamento, não é amargura de quem desistiu, de quem foi trocado, mas é anúncio. É a voz de quem acredita contra todas as evidências que o mundo ainda pode ser transformado. Endireitem os caminhos, preparem o caminho do Senhor, são frases ditas por João. E essas palavras soam duras aos ouvidos modernos. Parecem julgamento, são politicamente incorretas, parecem rigidez. No mundo onde hoje se cultua o não sofrimento, o não passar por sofrimento. Mas essas palavras de João são, na verdade, um convite radical à reconstrução. João não está dizendo vocês estão perdidos e não há solução. Ele está dizendo, ao contrário, vocês estão perdidos, mas alguém está vindo. E se vocês quiserem encontrá-lo, precisam consertar o caminho. Antes que a luz chegue, alguém precisa acordar os que dormem. Alguém precisa gritar, acordem, quando todos estão anestesiados pela rotina. E o grito de João é exatamente isso, um despertar coletivo, um alarme espiritual. Talvez Deus tenha ainda, levante vozes assim hoje. Vozes que não dizem o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Vozes que nos tiram do conforto, que nos confrontem com as nossas contradições, que não nos deixam dormir quando deveríamos estar acordados. João é a ponte entre esses dois mundos. É o fim do antigo, o início do novo. É o último suspiro da antiga aliança e o suspirar da nova aliança. Ele está no limiar, naquele lugar perigoso e sagrado onde tudo pode acontecer. Seu ministério é uma fronteira espiritual. Ele anuncia a chegada de alguém que ele mesmo não verá completamente em ação. Batiza o Messias, mas é executado antes da sua ressurreição. Ele aponta para a luz, mas é apagado antes de ver o amanhecer completo. E é aí que mora a grandeza de João. Ele entende que a sua missão não é ocupar o centro do palco. Ele, na verdade, sabe que a sua missão é preparar o palco para outro. É necessário que ele cresça, João diz, e que eu diminua. Essa frase, essa rendição consciente, é uma das mais bonitas e difíceis de toda a Escritura. É um tipo raro de humildade, que sabe sair de cena na hora certa, que não se agarra ao protagonismo, que não precisa ser o herói da história. João nos ensina que a fé madura não é sobre ser visto, mas sobre apontar para aquele que realmente importa, mesmo que isso signifique nossa própria diminuição. O deserto de João é o mesmo que às vezes atravessamos dentro de nós. Situações áridas, períodos silenciosos, estações onde parece que nada floresce, onde Deus parece distante, onde as orações ecoam como num vazio, onde a fé é testada pela ausência aparente de respostas. Mas é justamente ali, naquele lugar despojado, que Deus prepara a próxima estação. É deserto, onde parece, mas não é punição, é preparação. Não é abandono, é formação.
O grito que antecede a luz pode ser o seu. Aquele clamor que nasce da dor, da perda, da saudade profunda de Deus, aquele momento em que você finalmente para de fingir que está tudo bem e simplesmente grita: preciso de ti. Não tenha medo do deserto. Não tenha medo do vazio que às vezes se instala. Não tenha medo do silêncio que parece não ter fim, porque é no chão seco, exatamente no chão seco do deserto, que o primeiro raio de luz encontra espaço para nascer. E é ali que as raízes se aprofundam, é ali que a fé se estabelece, se fortalece, e é ali que o caráter é moldado. João foi ao deserto e voltou com uma mensagem que mudou gerações. E talvez você também esteja nesse deserto agora. Talvez, só talvez, isso não seja o fim da sua história. Talvez o lugar onde Deus está afiando a sua voz para o próximo capítulo da história. João Batista foi a voz que ecoou antes do amanhecer. Foi a ponte entre a promessa antiga e o cumprimento do presente, entre o silêncio de séculos e a palavra encarnada. O seu grito, ele continua atravessando séculos, chegando até nós, e continua ecoando, dizendo: prepare o caminho. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito, não quando você se sentir pronto, agora. Prepara o caminho agora, no meio do caos, no meio da imperfeição, da dúvida, da escuridão, agora. Porque antes que a luz venha plenamente, Deus sempre envia alguém para acordar o mundo. Alguém que grita no deserto, alguém que anuncia o impossível, alguém que prepara os corações para o milagre que está prestes a acontecer. E talvez hoje ele esteja sussurrando dentro de você e dizendo: o grito é teu, o grito é seu. E talvez você esteja pensando que esse deserto é o fim, que esse deserto é o sinônimo de que Deus te rejeitou, de que Deus te abandonou, e na verdade Deus está usando esse deserto para te levar ao propósito dele, para a sua existência. A voz que anuncia é a sua. A preparação que o mundo precisa pode e deve começar por você, porque a luz está perto, porque basta uma fenda desse brilho iluminar o seu interior, e está mais perto do que você imagina. E alguém precisa gritar: ele está vindo. E esse alguém é você. Eu quero te convidar a exercer esse chamado, a ir para esse lugar de rejeitar o que as vozes, tanto da sua mente, do seu interior, da sua circunstância, estão gritando sobre você, como acusando e tentando revelar uma rejeição que não existe, quando na verdade Deus está te buscando e te preparando para algo eterno. Eu quero te desafiar nesse vídeo a buscar em Deus, no Senhor, esse lugar, e de permanecer, como João permaneceu. Ainda que seja um lugar árido, ainda que seja um lugar seco, ainda que seja um lugar sem um caminho aparente, o Senhor está te chamando para ser a voz nesse deserto, preparando o caminho para o Messias. Eu espero profundamente que esse vídeo tenha falado com você, tenha edificado a sua vida e tenha despertado você para mais de Deus. E eu quero muito, espero profundamente, te encontrar no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Até lá!